boas-vindas ao nosso programa, vamos dizer assim, né? Nossas viagens e travessias. Então, sejam todos bem-vindos, é um prazer. Vamos retomar, né, a nossa temática sobre leitura. Isso, vamos. E quero deixar um recadinho para você que vai assistir essa aula posteriormente, que passe um pouquinho e vá direto ao assunto, é um assunto profundo. Temos aqui a professora, minha querida professora, né, e parceira desse projeto, de incentivo à leitura, de incentivo à leitura literária também. Então, a professora doutora Maria Esther. Eu gostaria que ela fizesse mais uma vez uma apresentação, porque talvez alguém não viu as outras lives, e é bom sempre em cada live a gente fazer essa apresentação. Ela é uma pessoa, uma especialista, mais de 30 anos de pesquisa, de estudos nessa área, de leitura, práticas de leitura. Isso, professora? Isso. Mais de 30 anos. Tem livros publicados, artigos, muitos orientandos, né? Professores que já estão atuando aí nas suas áreas específicas e deixando aí esse legado de inspiração e de incentivo. E eu queria só ser 1% desse talento, dessa inspiração que é essa professora. Então, aproveitem. E essa é uma noite também para a gente tirar também, sugerir, tirar as nossas dúvidas, dialogar. Esse é um papo bem descontraído e leve para falar de um assunto tão importante e tão atual. E também desmistificar alguns mitos, né, algumas crenças, alguns discursos já cristalizados. E aí a professora tem toda a autoridade. E também temos aí ouvido também alguns negacionismo em relação à própria ciência, à própria pesquisa, e a professora está aqui como uma especialista, uma autoridade para falar sobre esse assunto tão importante. Então, professora, fique à vontade, vamos aí dialogar. Temos aí nossos queridos colegas, né, e amigos, sempre aqui ouvindo e participando desses momentos que é tão assim, proveitosos e gostosos também de participar, não é? Diálogos tão gostosos, tão interessantes. Então, professora, fique à vontade, né, a dialogar sobre essa temática, né? Tão assim, pertinente, e achei também um título muito interessante, né? Ler para aprender e para conhecer. E também como é que podemos lidar com a leitura. Isso, exato. Pois é, então, primeiro deixa eu então, colocar algumas questões sobre, me apresentar rapidamente, né, Júlia, como você mencionou. Primeiro dizer que é um prazer sempre estar aqui, né? A gente já tem feito alguns encontros, né? Tem sido muito bons, né? Encontros assim que a temática da leitura está presente, ora, né? Quando nós nos referimos a um livro literário especificamente, ora quando nós falamos do leitor, dos modos de ler e assim por diante. Dizer que essa sempre foi uma das minhas paixões, né? Eu fui professora durante 37 anos. 37. Né? 6 anos eu ensinei em escola privada, né? Da quinta série ao terceiro ano, durante 6 anos, e depois eu entrei na Universidade Federal e lá fiquei por 31 anos, né? Então, durante esse tempo na universidade eu fiz de tudo, eu fiz pesquisa, eu fiz extensão, ensino, né? E também um pouco da burocracia, porque eu fui também coordenadora do curso de letras, fui vice-coordenadora da pós-graduação em linguística. Então, eu acho que na universidade eu participei de todas as etapas, vamos dizer assim, de tudo aquilo que é o trabalho do professor no interior da universidade, né? Uhum. E uma das sempre me deu muito prazer, né, foi a questão da pesquisa e da extensão. Essas são atividades assim que realmente eu acho que tem que ser aliada ao ensino, e sempre as minhas pesquisas foram voltadas para a questão da leitura especificamente a leitura em sala de aula. Uhum. Eu não trabalhava muito com a leitura literária, isso tem sido uma paixão, eu acho, mais depois, né, em função da minha paixão pela leitura do texto literário, mas a pesquisa minha sempre foi voltada para a questão da leitura. E aí sim, né, para trabalhar um pouco a questão do professor em sala de aula,
dos modos de ler em sala de aula, pensar a própria perspectiva do leitor, né? Não apenas do professor, né? Como um promotor de leitura, mas também do leitor e da formação, né? Do leitor. Isso tem sido algo Professora, que... poderia citar alguns livros ou alguns... Assim, depois eu vou colocar aqui na descrição, mas se a senhora puder também, para quem vai assistir depois e tem também esse trabalho, dessa pesquisa com a leitura, seria também bom, né, colocar, se ela puder citar os livros, algum trabalho específico que queira já acrescentar. Bom, eu tenho alguns livros em coautoria e tenho também livros de organização e livros sozinha também, né? Um dos livros meus que eu tenho assim um carinho muito grande por ele é o livro da minha tese, né? Que é Surpresas do Previsível na Sala de Aula, que trata exatamente, né? Eu defendi o meu doutorado no ano de 2000, então já estamos aí com 20, não sei quantos anos. Né? Mas bem atual ainda, né? E naquele período a minha pesquisa se voltou exatamente para observar o modo como o professor desenvolvia os trabalhos com a leitura na sala de aula. E, ao mesmo tempo, verificar no interior da sala de aula a relação professor-aluno no momento da aquisição da leitura, no momento em que se dava exatamente, né, as atividades de leitura na sala de aula, mediada ou não pelo livro didático, né, com o apoio do livro didático, quanto com outras atividades que o professor levava. Depois disso, eu organizei alguns livros, organizei um sobre os PCNs, né, do ensino médio, e exatamente porque havia, e eu acho que ainda hoje há, um certo vácuo em relação às propostas em relação ao ensino médio. Eu acho que o ensino médio é um buraco mesmo que nós temos, né? Tanto é verdade que várias das proposições que vêm do Ministério da Educação, desde os anos 2000 para cá, eles não se consolidam como uma proposta que realmente vá à frente, como foi o caso dos PCNs do ensino fundamental. E eu organizei esse livro com o Socorro Pacífico, que é minha parceira de muitos anos, nós trabalhamos juntas desde Cajazeiras, né, quando eu ensinei lá na década de 80, para você ter uma ideia, 87, 88, 89. Então, é uma parceria de longos anos, para trabalhar com literatura e eu com língua, né? E nós organizamos esse livro, que foi muito bom, né? Pensar os PCNs do ensino médio, inclusive com a participação de professores de outras instituições, a exemplo da professora Bernadette, do Rio Grande do Norte, da professora Doris, da Federal de Pernambuco. Então, várias pessoas participaram também da organização desse livro, que durante muito tempo nós utilizamos bastante, principalmente nas aulas de estágios, né, para nos conhecer. Ajudar. Federal de Campina Grande usou durante muito tempo, né, era uma referência para eles esse livro. Então, foi muito bom. Né? Depois eu usei também um livro com Luciene Spíndola, né, Textos, Vários Olhares, em que nós tínhamos uma preocupação exatamente de ter vários pesquisadores tendo como foco de abordagem o texto, né? Então, o que congregava todos esses pesquisadores era estar olhando, estar observando, estar investigando as questões de texto, de textualidade, de leitura, mas, ao mesmo tempo, a partir de várias perspectivas teóricas. Então, nós tivemos pessoas trabalhando com a semântica argumentativa, pessoas trabalhando com a análise de discurso, pessoas trabalhando com a psicolinguística. Então, esse foi um livro também assim que nós congregamos vários pesquisadores de universidades diferentes, né? Ceará, Florianópolis, né? Nós tivemos a oportunidade de organizar. E depois eu organizei um outro livro sozinha, que agora eu nem lembro mais o título. Não tem problema. Depois eu coloco na descrição. Eu sei que alguns alunos ou pesquisadores ou os graduandos queiram também, né, pesquisar. Um dos mais recentes eu organizei com a professora Laurênia, né? Esqueci agora o título. Enfim. E fora os artigos, outros livros mais antigos, enfim.
Aí depois a gente pode, né, divulgar. Colocar. Ótimo. Então, vamos dar início, então, à nossa temática. Vamos, né? Eu me alonguei muito aqui nessas histórias, eu acho, mas enfim. Então, hoje eu propus esse título pensando um pouco assim, como das últimas vezes nós tratamos. Primeiro, nós começamos esses nossos diálogos, essas nossas conversas, tratando do texto literário e de alguns textos, né? Uhum. Depois nós começamos, já no segundo momento, a tratar um pouco da questão né? Uhum. Dos modos de leitura, do leitor. E aí, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a leitura como um todo, assim, mas, vamos dizer assim, especificamente, né, tratando de um espaço, que é o espaço escolar. Porque se antes a gente estava falando de modos de ler em vários espaços sociais, né, como você lê em casa, como você lê num consultório médico, Uhum. esperando um ônibus, etc., mas falar sobre a leitura na escola tem outra especificidade, né? E aí, diante dessas questões que de certa forma, estão muito presentes em função da pandemia, eu pensei em a gente tratar um pouquinho sobre a questão da leitura na escola, a leitura na sala de aula e o papel fundamental que a escola tem na promoção da leitura, né? Então, foi mais ou menos a partir daí e dessa, digamos assim, desse propósito, né? Desse objetivo. E desse momento que exige, né, que a gente veja como a escola é importante, né? E como, por exemplo, numa questão como essa, a formação do leitor, ela tem um papel fundamental, né? Muito. Então, a primeira questão que assim, eu anotei como tópicos, na verdade, todas as vezes que a gente vai conversar, eu sempre faço um texto. Hoje eu não fiz um texto, eu fiz tópicos. Ótimo. Quais, né, eu vou falando um pouquinho aqui. Então, se as pessoas quiserem, inclusive, colocar alguma questão, Isso. vou parando e a gente vai Isso, dialogando, exato. Dialogando, exato. Então, a primeira questão que eu acho que é importante a gente deixar registrado, e eu acho que como um pressuposto básico de toda a nossa discussão, é que a aquisição da leitura é uma condição de aprendizagem na escola. Eu acho que a aquisição e a transmissão de conhecimento na escola. Então, isso é condição sine qua non. Então, ler é condição sine qua non para se aprender na escola. Né? Então, eu acho que, dito isso, né, nós não podemos esquecer que uma das primeiras funções da escola é a de alfabetização. Sim. Né? Ou seja, a alfabetização, que hoje é tida como um direito de todos, é uma das funções primeiras da escola, exatamente porque a leitura é condição sine qua non para todo conhecimento que vem do interior da escola. É a primeira questão que a gente tem que pensar. E que ter como claro, sabe? Uhum. Porque se não ocorre esse processo de alfabetização, que a gente poderia acrescentar, inclusive, esse processo, pensando agora como Magda Soares diz, né? Esse processo de letramento, se a gente não consegue pensar na alfabetização e no letramento, eu gostaria até de colocar as duas, como função da escola, a gente não pode pensar no conhecimento posterior. Né? Então, essa é a primeira etapa, vamos dizer assim. Né? E eu acho que há uma outra questão que a gente teria como pressuposto básico do que vem também, é que, quer se trate de leitura na escola ou fora dela, né, o leitor não é totalmente livre para ler o que quer e como quer. Né? Eu acho que, por mais que a gente pense que ainda que se trate de livres escolhas, há em toda a sociedade, implícita ou explicitamente, um conjunto de regras e de códigos que nos diz como ler.
E quando eu digo sociedade, eu estou dizendo que isso é histórico, eu estou dizendo que isso é cultural, não é? Uhum. Pois é. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar também, porque às vezes a gente diz, eu sou livre, eu tenho liberdade para ler. Depende do que você está considerando como a liberdade de ler, né? Verdade. Nós temos códigos sociais que nos dizem o que ler e como ler, e o que compreender de determinados textos, né? Bom, essa é a segunda questão que eu queria colocar, né? Uma questão bem provocativa, né? Porque se a gente for pensar, eu vou pensar sobre isso, né? Sobre essas regras e sobre esses protocolos, esses códigos de leitura. Até em relação também ao próprio, vamos pensar aí no Enem, né? Também, né? No Enem, e aí a escola já se prepara já para essa etapa, já tem já um roteiro, né? Então, esse aluno, ele não, ele de qualquer forma, ele está ali condicionado àquele tipo de leitura, até porque tem lá, está pensando naquela prova, naquele processo seletivo. Exatamente. Né? Então, veja que aí há uma questão institucional que é colocada como algo que determina o que lê e como lê. Porque quando ele se depara, por exemplo, com uma questão do Enem, ele não pode ler de qualquer maneira, inclusive porque há diretrizes, né, e procedimentos de avaliação que estão explicitamente dados. O que ele vai ter que ler e como ele vai ter que ler. E o que se espera, né, desse leitor. Né? Então, é algo que é preciso, né? Aliás, algo do qual a escola, como eu estou tratando agora da leitura na escola, a escola não pode fugir. Né? Isso não significa que haja um processo que tolhe, por exemplo, toda a liberdade do leitor. Não, não se trata disso. Né? Até mesmo porque a compreensão do leitor ela só passa a ser percebida no momento em que é preciso que ele explicite, por exemplo, no momento de avaliação. O Enem mostra isso. Se ele não quiser, se ele está lendo um romance, se ele não quiser compartilhar a compreensão que ele teve com outro, caso não seja no processo de avaliação, eu não vou saber, né, como ele... Né? Esse é outra questão, isso é outra situação. Né? Bom, uma outra questão, e aí eu colocaria como uma terceira, que nos faz pensar um pouco sobre o que é a leitura na escola, é que em cada esfera do conhecimento, e aí eu estou pensando no caso das ciências exatas, no caso das ciências humanas, no caso das ciências literárias, sabe? Em cada esfera, né, do conhecimento, ou cada esfera possui suas regras e seus códigos. Como se não bastasse, né, determinadas regras que são culturais, sociais, etc., cada esfera do conhecimento determina suas regras internas e específicas. Né? Então, isso se refere, eu acho que tanto ao processo de escrita quanto ao processo de leitura, ou seja, tanto ao processo de codificação quanto ao processo de decodificação. Essas regras, elas atuam na linguagem, né? Nos usos sociais da linguagem, né? Quer seja na modalidade oral, quer seja na modalidade, né? Quer seja no processo de escrita, quer seja no processo de leitura. Né? E aí, o que eu acho que a gente não precisa nem ir muito longe para perceber isso, é que, por exemplo, a gente não lê um problema de matemática do mesmo jeito que a gente lê um acontecimento histórico, por exemplo. Não é? Né, a determinado conhecimento específico de cada uma dessas esferas que nos obriga, né, a ler de uma forma e não de outra.
Então, isso, mais uma vez, no interior da escola, vai definindo determinadas questões, inclusive nos mostrando que os professores, todos os professores, são professores de leitura também. Sabe? E o professor de língua portuguesa, ou o professor, ou o pedagogo, no caso do ensino fundamental, acaba assumindo como sendo tarefa dele ensinar a ler, como sendo tarefa dele cobrar a leitura, né? Todas essas coisas que a gente está acostumado a ouvir. Mas se a gente for pensar, se a gente aceita aquele pressuposto inicial que eu coloquei, de que na escola todo conhecimento passa pela questão da leitura, todos os professores de todas as áreas trabalham com a leitura. Imagina o professor de história, o professor de geografia, sabe? Nem se fala. Muitas vezes. Mas eu senti na pele essa cobrança que, como professora de língua portuguesa, você tem a obrigação, meu aluno da disciplina de matemática não sabe interpretar a questão, isso é porque a professora, ajuda esse aluno. Tem essas questões, sim, eu senti, né, por experiência, essa cobrança. Eu acredito que ainda existe essa cobrança. Não sei se está aqui, pode confirmar ou não, quem está em sala de aula, e realmente é uma realidade. Essa cobrança é bem forte. E é interessante porque, para esses professores, eles acham que, no caso do professor de língua portuguesa, o processo, o trabalho que ele desenvolve com a leitura, daria conta do conhecimento e do reconhecimento dos códigos específicos dessas outras áreas. Estão percebendo? Porque muitas vezes o que é que ocorre? Eu lembro, eu acho que eu já disse aqui em algum dos nossos encontros, eu costumava levar para meus alunos de letras, no primeiro semestre, um texto de física para mostrar exatamente que ler não é simplesmente decodificar. E eu mostrava, olha, esse texto eu sou capaz de decodificá-lo, eu sou capaz, inclusive, de fazer uma análise sintática e semântica desse texto. Mas eu não sou capaz de ler esse texto dando a resposta que ele me pede. Então, para o aluno, né, no caso dessas disciplinas que às vezes cobram do professor de língua portuguesa, não basta decodificar, é preciso ter o conhecimento e o reconhecimento e a aquisição de códigos que são específicos dessas outras áreas. Porque se o aluno não sabe, ele não vai dar a resposta que aquele problema exige. É verdade. Então, pode ser que haja também problemas simples, em que simplesmente ele não foi capaz de compreender o que estava sendo solicitado. Mas há outros problemas que é porque ele desconhece, né, as regras, né, o que eu estou chamando de códigos dessas disciplinas. E aí é complicado. Ou seja, o professor de matemática, professor de ciências, etc., tem que dar conta do recado dele. É e o conhecimento dele. Exato. Né? Pois é. Então, eu acho que, diante disso, dessas questões, eu acho que na escola é preciso que a gente seja capaz e que a escola seja capaz de desenvolver múltiplos modos de ler. Certo? Não dá, eu acho que um dos grandes problemas, e eu diria que até mesmo no caso de língua portuguesa, que as minhas pesquisas me ajudaram a ver, é que, em geral, há uma tendência a que se leia todo e qualquer texto do mesmo modo. Quando não é possível, sabe? Não dá para você ter sempre as mesmas perguntinhas de gaveta para todo o texto. Né? Por isso, fico até pensando aqui nessa relação com o livro didático, que as questões são bastante parecidas, principalmente na parte de interpretação textual. Isso. O que você entendeu? O que o autor quis dizer? Gente, né? Essas são perguntas que há uma questão importante que normalmente diz assim:
Destaque aí o que é de mais importante nesse texto. Bom, Qual a ideia central do texto? exatamente, né? Quer dizer, isso vai depender de um tipo de leitura que você esteja fazendo e qual o objetivo, né? Então, eu acho que diante dessas questões, né, pensar esses múltiplos modos de ler, eu gostaria de começar aqui só citar duas questões para poder a gente ver se também se discute um pouquinho, né? Certo. Começar com esse ler para aprender a ler. Porque eu acho que quando a gente fala em ler para aprender a ler, normalmente a gente associa aos anos iniciais da escolarização. Era como se ler para aprender a ler estivesse apenas lá no ensino fundamental 1. E eu acho que ler para aprender a ler é algo que deve estar presente em todos os momentos da escolarização. Porque a cada momento que a gente se depara com o texto, a gente vai ter que aprender essas outras regras imanentes desses discursos, sabe? Sim. E, por exemplo, no caso dos anos iniciais, eu acho que há uma grande questão, que é o que a gente, algumas pessoas costumam chamar desse rito de passagem, né? Que é quando a criança ela adquire ou ela toma conhecimento do código linguístico da escrita. Então, esse realmente é o momento inicial, é aquele que a gente estava falando, que é condição primeira da escola, né? Alfabetizar. Então, nesse primeiro momento, eu acho que a importância do aluno eu acho que a importância dele ter conhecimento de situações de escrita é fundamental. Não é? Então, por isso que é tão difícil quando a gente não tem um aluno que ele está imerso, né, numa situação de escrita, é tão difícil para ele aprender o código escrito. Porque é um obstáculo a mais para essa criatura, né? Um obstáculo a mais, que é dominar algo que está distante dele. Então, aprender uma coisa com a qual você não convive, você não tem contato, torna-se muito difícil, né? Então, por isso que é importante que a escola, nos momentos iniciais da escolaridade dos alunos, a escola se trabalha com alunos que não têm contato com a escrita, mais do que nunca ela promova situações de contatos desse aluno com a escrita. Porque não é simples, né? É difícil você pensar, né? Como é angustiante, né? Você se vê diante de uma escrita que você não consegue decodificar. Eu acho que nós, adultos, nós podemos ter essa experiência quando nós nos deparamos com uma língua que nós não conhecemos. Isso é simples, não é? É tão simples do adulto perceber como é difícil, né, a aquisição da escrita, como é difícil dominar o código, né? Quando a gente se depara com algo assim, você lê, você vê, aliás, e você até pode ser capaz, como as crianças no início, às vezes ela até identifica uma letra ou outra, mas ela não é capaz de atribuir sentido àquilo, né? Agora, imagina, né, a criança que não tem contato com o universo da escrita, de repente ele se depara com essa modalidade, tendo que, ao mesmo tempo, ler e escrever. Então, é uma situação em que ele vai ter que criar... O problema é que a escrita, eu até às vezes eu fico pensando, a escrita é um simulacro, não é? Ela pode ser pensada como uma representação da realidade, né? E aí você pensar como aquele momento que a criança, por exemplo, ela olha para cá e diz, casa, ela descobre que está lendo. Então ela diz, casa, casa. Olha, essa surpresa é exatamente a de descobrir que ali, naquela... A leitura. Né, na garatuja,
está escrito algo, está representado algo, né? E assim, eu tive uma experiência muito significativa com esse momento de alfabetização, foi quando eu participei do programa de formação de professores alfabetizadores. Não lembro se foi no final da década de 90, ou se já foi no início dos anos 2000. Eu não sei se você conhece esse material, Júlia, mas é um material muito interessante sobre a formação de professores alfabetizadores. E nós tivemos, aqui na Universidade Federal, o prazer de participar de vários grupos de formação de professores, né? Nós fizemos parte de formação de professores aqui em João Pessoa, em Cabedelo, em Bahia. Eu participei desses 3 municípios, mas o Departamento de Letras aqui participou de outros. E nós usamos esse material, esse material que veio do Ministério da Educação, na época, um material muito significativo sobre a formação de professores alfabetizadores. E eles usavam exatamente, ou eles mostravam exatamente a importância dessa imersão do aluno num contexto de escrita, exatamente para que você pudesse ter essa formação do aluno. Era um material riquíssimo, sabe? Tanto do ponto de vista da produção de textos refletindo sobre o processo de aquisição da escrita e da leitura, né? Quanto material prático também, de utilização de atividades que o professor poderia desenvolver em sala de aula com os alunos. E era um material baseado, basicamente, ele seguia as orientações de Emília Ferreiro, que, por sua vez, já seguia as orientações de Piaget, de Vygotsky, então, toda aquela... Né, os teóricos da pedagogia. Da pedagogia, que trabalha com a aquisição mesmo, né, com a aquisição da leitura e da escrita. E, por outro lado, esse era um material que, além de juntar essas perspectivas teóricas, ele trazia também algumas questões relacionadas, por exemplo, com os trabalhos desenvolvidos por Magda Soares aqui no Brasil, as contribuições, por exemplo, de Paulo Freire sobre a questão de letramento, de alfabetização mesmo, e assim por diante. Então, um material muito rico. E eu acho que ele colocava para o professor exatamente essa importância. A importância de que, nesse momento inicial, né, de alfabetização, a escola tinha, né, que trabalhar fundamentalmente com as questões de leitura e de escrita. E aí colocar o aluno desde o início para ler, mesmo sem saber ler, para fazer de conta que lê, o professor lê para o aluno fazer de conta, criar gestos de leitura, ler, por exemplo, para prestar uma conta de algo que fez, situações e modos de leitura os mais diversos, desde o início. Toda essa perspectiva que eu acho que foi se formando depois é muito devedora desse momento, sabe? Desses programas de formação do professor alfabetizador e de toda a contribuição que poderia haver. E, ao mesmo tempo, mostrando essa importância, isso já era discutido, já era formulado teoricamente, a importância do conhecimento do professor, que o professor deveria ter, sobre como se aprende a ler. Sabe? E aí entra toda a contribuição, por exemplo, da psicolinguística, sabe? E de outras ciências que vêm agregando todo esse conhecimento sobre processos mentais, né? São do conhecimento, e principalmente da questão da leitura. Então, como é que se aprende a ler? Né? Esse passo a passo. E aí, sim, é uma questão que está no início, né, desse processo, bem no início. Né? Que é diferente do que eu estou colocando aqui, por exemplo, ler para aprender a ler, quando eu estou colocando que é algo que ultrapassa esse momento da alfabetização, eu estou pegando já numa outra dimensão,
Porque essa dimensão primeira são processos, né, que vão sendo trabalhados e cumulativamente eles vão, né, chegando ao momento em que o aluno diz, eu estou lendo, né? Ele se descobre, né, leitor da palavra escrita, que não é pouca coisa, né? Não. Não é pouca coisa. Isso. E aí, sim. Deixa eu só cumprimentar aqui os nossos amigos e colegas, mais uma vez a professora Raquel, Leuziete, Ana Mônica, Lívia, quem mais? Tiago, professor Tiago, estão todos aqui. E tem alguns comentários também, concordando. Deixa eu só ler aqui alguns comentários. Leia. A Mônica falou, a escola determina o que, como e quando devemos ler do seu interior. Eu concordo, ensinar a ler é dever de todas as áreas do conhecimento, a Raquel concorda, e é isso. Vocês podem colocar aqui, pessoal, vamos movimentar esse chat aí, Vamos. Fiquem à vontade, vocês podem comentar, e de vez em quando eu faço uma leitura aqui das perguntas ou dos comentários, para movimentar aqui o nosso bate-papo. Exato, vamos lá. Pois é, e assim, só para fechar essa primeira observação sobre essa fase inicial da aquisição da leitura, nesse material mesmo já havia todo um incentivo ao uso de diferentes gêneros textuais, sabe? E aí, sim, diferentes gêneros textuais, leituras diferentes, com diferentes objetivos, e, principalmente, uma coisa que é interessante quando se fala em ensino e aprendizagem da leitura, visando diferentes aprendizagens, o desenvolvimento de diferentes habilidades, de diferentes competências. Isso. Que isso é fundamental. Fundamental. E, né, ler para aprender a ler é desenvolver habilidades, não é? E aí o professor tem que ter consciência disso, ele tem que saber como é que estratégia ele, enquanto professor, vai utilizar para desenvolver determinadas habilidades de leitura. Não é? Há determinadas questões que elas são dadas aparentemente, mas o aluno, no processo inicial de aquisição, ele não sabe, então é preciso explicitar também determinadas questões. Não tolher a criatividade, né, professora? Também. Nesse início, é explorar exatamente essa competência, que é a criatividade, que ao longo do tempo, não é que perdemos, é que não exploramos a criatividade. Então, a criança, nessa fase aí, ela é muito criativa, e aí vai para o mundo mesmo da imaginação, e o professor tem que ir junto, né? Tem que estimular essa criatividade, e eu acho que é muito importante. Eu lembro muito assim dos meus sobrinhos, né? Que lá eles incentivam muito a leitura e eles trazem também alguns desafios, para que o aluno, ele, no seu convívio, ele possa desenvolver essas habilidades. E quando eu estava lá, e tinha uma tarefinha que ele tinha que ler, né? Ler para quem estava em casa, para os pais, e também ler também debaixo de uma árvore, ler assim em alguns cantos da casa, e ele fazia essa atividade assim. Quando eu vi, eu estava subindo em algum lugar, fazendo alguma leitura, e hoje assim, também tinha competição de escolas, e a escola que ganhasse mais, que tivesse mais leitores, o aluno que lesse mais livros, ele poderia ir na biblioteca, aliás, na biblioteca não, na livraria, e pegar o livro que ele quisesse, assim, de graça. Então, assim, é esse estímulo que assim, a gente sente falta assim, daqui, né? Apesar que eu sei que tem alguns guerreiras que fazem o possível e o impossível para que essa criatividade, para que esse estímulo seja efetivado. Eu sei que existe, sim, muitos professores que, às vezes, com nada, fazem tudo, né, para que isso aconteça. Não é?
E essas questões que a senhora está trazendo são muito pertinentes, porque a gente pensar sobre isso, né, sobre essa importância do professor, de olhar para vamos dizer assim, essas competências e habilidades, estimular mesmo e entender esses processos. Eu acho que a palavra-chave é essa, entender esses processos. E, ao mesmo tempo, trabalhar essa questão, porque eu acho que no interior da escola, principalmente na fase inicial, antes da gente passar para um outro tópico, eu acho que é interessante o professor perceber que a imersão da criança nesse universo da escrita, ela pode ser feita de várias maneiras, né? Porque ele pode, se, por exemplo, contar a história ajuda a criar um universo de abstração, mas contar a história não substitui o ler história. Entendeu? Por que eu estou colocando essa história? É porque o ler leva o aluno a pensar exatamente naquela questão que eu estava colocando antes, a descobrir que o código linguístico escrito, né, é uma representação. Então, ajuda o aluno a pensar isso. Se o professor está diante do aluno com o livro aberto e mostrando, por exemplo, né, por acaso aqui com os Zuse e Arquimedes, né, mostrando que está lendo, né, Zusa e Arquimedes, né, ele está mostrando para esse aluno, né, um modo, tá certo, de representação da realidade, um modo de representação da realidade, que está aqui. Né? E aí, esse processo, ele chegar a isso aqui e dizer, bom, nisso aqui está isso, professor, está aqui, está dito, aqui está. Não é? Sim que nos primeiros momentos acontece. A criança olha para cá e ela não vê, né? Como o adulto vê. Né? Desse jeito. Então, mostrar isso, fazer, né? O professor ter esse gesto, é levar essa compreensão, né? É facilitar o acesso dessa criança a essa abstração que é a língua escrita, né? E, ao mesmo tempo, a essa abstração que ela também exige dele, né? A esse posicionamento que ela exige dele. Bom, essa é uma questão. Agora, quando a gente fala de ler para aprender a ler em qualquer fase da escolarização, eu fico pensando em todas as questões que, por exemplo, são colocadas para o professor de língua portuguesa, especificamente no ensino fundamental 2, no ensino médio, na universidade e assim por diante. Porque eu acho que há uma coisa que a gente tem que assumir, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio. É que eu acho que ensinar português é ensinar a ler e escrever. E isso significa dizer que a gente não pode trabalhar a gramática separada das questões de leitura e de escrita. Que a gente não pode pensar a semântica, não pode pensar a morfologia, a sintaxe, sem pensar nos processos de aquisição de leitura e de escrita. Porque senão cai no abstrato, cai no vazio. Não é? Eu não posso simplesmente ficar fazendo ou ainda permanecer com a ideia de que eu preciso fazer com que meu aluno decore as preposições. Sabe? Sem que ele se aperceba que muitas vezes é preciso que isso ocorra, ele se aperceba de que do texto está a materialização daquilo, da gramática. Não existe gramática, não existe texto sem gramática, né? Não existe língua sem gramática. Mas a gente tira, extrai, né, essas questões, e aí de que serve ele decorar as preposições, inclusive como a gente fazia, né?
eu cheguei a fazer isso também com meus alunos lá no início da década de 80, tá? Decorar as preposições, e aí sim, olha, começa a decorar assim, decora por ordem alfabética, para ver se facilita. Pelo amor de Deus, né? Aí você se depara com o emprego das preposições. E aí? Né? O que é que faz, né? A diferença, por exemplo, uma coisa tão simples, né? Quando eu sempre gosto desse exemplo, porque ele é o exemplo mais simples que tem. O que significa você, por exemplo, pensar numa preposição como a preposição de? Ou então você chegar para o seu aluno e dizer, de é uma preposição. Se ele não consegue perceber, né, que em algo tão simples como a dona da casa e a dona de casa, tem uma diferença extrema. Não é? Então, o que significa pensar, né, essas questões? E assim, o professor de português se assumir como esse professor de leitura e de escrita, o que não significa não trabalhar a gramática, não significa, pelo contrário. Eu acho que é uma atitude que dá mais trabalho, mas é uma atitude em que o conhecimento, inclusive desse professor na universidade, pode ser utilizado, né? Porque o conhecimento dele, por exemplo, nas disciplinas de semântica, o conhecimento dele nas disciplinas de psicolinguística, sociolinguística, análise de discurso, todos esses conhecimentos eles têm que ser utilizados num momento como esse. Uhum. O processo de aquisição da leitura e da escrita, pensado nessa dimensão dos usos da linguagem, né? O professor não pode ter uma única perspectiva, sabe? Ele não pode se dar o luxo de dizer, eu só trabalho com análise de discurso, eu só trabalho com... Eu detesto gramática. Ele não pode se dar o luxo de dizer isso, sabe? Ele é professor de língua, de linguagem, acima de qualquer coisa, nem de língua, de linguagem, né? E ele não pode se dar o luxo de dizer que detesta gramática, sabe? Agora, pode ser que ele deteste decorar determinadas questões, mas ele necessariamente tem que estar atento, né, a essas questões. E eu acho que isso implica, evidentemente, no conhecimento específico dos professores, sabe? Por um lado, né? E, por outro lado, um conhecimento abrangente no interior de sua aula, no interior de sua disciplina. O professor Tiago colocou aqui uma questão, que está bem relacionado ao que a senhora acabou de falar. Ele diz o seguinte: penso que essas questões ainda estão voltadas à concepção que se tem de língua na escola. Ele também comenta que isso impede uma diversidade de formas de escrita e de escrever na escola. E até temos aqui, seja bem-vinda, Patrícia Rosas, né? Ela fez uma pergunta, eu vou só deixar para depois, quero fazer agora. Isto é, como trabalhar a competência literária com estudantes da escola pública no contexto remoto? Sim. Não sei se seria o seu próximo tópico, se a senhora quer deixar para responder. Competência literária, ok. Tiago também falou outra coisa também interessante, professor Tiago. Penso que movimentos contrários ao que a professora destaca tornam a escrita como sinônimo de correção gramatical e de que ler só lê a palavra. De que ler é só ler a palavra. Pois é. E aí a gente fica diante de situações, né, que, por exemplo, se a gente pensar no caso das avaliações que são feitas em relação aos nossos estudantes, o que é que essas avaliações nacionais e internacionais têm sempre revelado? Né? A antiga crise da leitura, o aluno não sabe ler. Então, se o aluno não sabe ler, há um problema na escola, não é? A gente não pode partir do princípio que é o problema só do aluno. E aí, trabalhar essas competências no interior da escola tem que ser tarefa dos professores. Eu acho que, especificamente, do professor de língua portuguesa em relação ao desenvolvimento de habilidades e competências, numa área específica, sabe? Mas tem que ser um projeto também da escola, como um todo. Tem que ser um projeto da escola.
E aí, antes de responder a Patrícia, e de pensar um pouquinho com ela, não é responder, viu, Patrícia, mas de pensar um pouquinho com você Eu não sei se sobre... é a Patrícia, eu acredito que seja a Patrícia, que também tem um trabalho lindo, né, com a questão do incentivo à leitura, Patrícia desengavetando o Rosas. texto. Se for essa É, Patrícia, porque pode ser outra Patrícia, mas se for, coloca aqui. E eu gosto muito do trabalho, não sei se a senhora conhece o trabalho da Patrícia, não sei se a senhora não, lembra, já ouviu não, eu sei falar? quem é Patrícia, sei. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço assim de perto a Patrícia, não. Né? Mas sei que ela trabalha com algumas questões de leitura, né? Leitura e escrita. Do texto literário, né? Hum. E aí há uma questão, eu fico pensando muito o seguinte, porque quando se fala que o aluno não lê, que ele não compreende, ele é incapaz de decodificar até, etc., né? A gente tem que pensar também quais são as condições, né, que são dadas para o desenvolvimento da capacidade leitora na escola, né? E aí a gente não pode, principalmente hoje, fugir de determinadas questões, sabe? Mesmo dentro do nosso processo, nós nos consideramos letrados, capacitados, bons leitores, etc. E a gente vê, por exemplo, como é que a sociedade hoje está vivenciando esse momento de negar o conhecimento, de negar a capacidade de ler dos sujeitos, de compreender, sabe? Olha, quando eu estava pegando esses pontos hoje, eu me veio muito à mente, né? Eu estava também assistindo a CPI hoje, e veio muito à mente tudo aquilo que estava se passando ali diante dos meus olhos. As pessoas negando explicitamente o que haviam feito, negando questões que estavam registradas, mentindo. Assim, o que é que eles estão pensando em relação à população? Que mensagem é essa que chega para a população? Certo? E aí eu fiquei pensando o seguinte, quando foi na semana passada, eu postei eu fiz do meu Instagram um instrumento político, todo mundo sabe que eu só posto coisas políticas, tá? Não posto mais nada de pessoal. Eu até coloquei que ler é um ato de resistência. Ler é um ato de resistência. Ler é um ato de resistência. Ler e E aí escrever. eu postei na semana passada um postzinho sobre foi retirado, inclusive, do Estadão, o Estado de São Paulo, um jornal. E eu fiz questão de tirar lá do jornal tudo mais, e ele diz assim, olha só, orçamento secreto, essa é a manchete, 2 pontos. Esquema do governo destina 3 bilhões em emendas para auxiliar a base do Congresso. Parte delas é gasta para a compra de tratores com preços de até 259% acima dos valores de referência. Aí, veja só, eu coloquei só assim, hashtag tratoraço, alguma novidade? E aí, minha amiga Socorro, que é uma leitora perspicaz, me fez uma observação que eu disse, olha só como é interessante, né? Ela colocou assim, se fosse tal outro partido, eu não vou nem dizer, seria mensalão corrupção. Orçamento secreto é eufemismo para corrupção. Veja só. Isso é uma questão de linguagem. E está dito, né, no título, orçamento secreto. Então, por que, de repente, um jornal como o Estadão, ele faz uma matéria sobre uma questão tão séria, tão problemática, e ao invés de colocar esquema de corrupção no governo, ele coloca orçamento secreto? Essa é uma questão de leitura, não é? Uhum. Ela é uma posição muito clara de quem está codificando essa mensagem. Uhum. E o que é que ocorre? É que ele está escrevendo para determinados leitores que, inclusive, não reconhecem essa corrupção do governo.
Aí tem toda uma intencionalidade, toda uma posição política desse editor, né? Exatamente, uma posição política, uma posição ideológica, uma intencionalidade muito clara. E aí sim, aí eu posso falar de intencionalidade, eu posso falar de estratégia argumentativa, sabe? Eu posso falar de várias questões que estão relacionadas às competências leitoras. Porque essa e não outra palavra, e os significados, como essas como são construídos, e trazer isso também para a sala de aula, mostrar isso para o aluno, essas diferenças, outros textos, mostrar como isso são mobilizados dentro dessa trazer outro, por exemplo, trazer outro jornal que desse a mesma notícia com outra manchete, porque aí explicitaria as posições ideológicas de jornais diferentes, sabe? Então, a mesma matéria veiculada, sabe, por diferentes veículos de comunicação, veiculada, tá bom, enfim. Divulgada por diferentes veículos de comunicação, revela exatamente essa posição. Aquilo que, normalmente, quando a gente pede ao aluno, qual a postura desse jornal, qual a posição que ele defende. A posição que ele defende, muitas vezes, está explícita, aliás, está implícita no vocabulário utilizado, nas escolhas lexicais. Isso. Não é? Exato. E a posição do professor de língua portuguesa, que vai trabalhar com o léxico, que vai observar o emprego das palavras, que vai observar os aspectos semânticos, que vai observar, né, até mesmo o desenvolvimento de toda uma argumentação que pode estar numa direção ou noutra, em função das escolhas lexicais que são feitas, em função das escolhas sintáticas que são feitas, sabe? Por que isso é dito dessa forma e não de outra? Por que se escolhe essa ordem das palavras e não outra? Por que se eu escolho essa sintaxe e não outra? Sabe? Há um trabalho muito antigo, eu não sei, eu acho que você deve conhecer, é um trabalho, eu acho que início da década de 80, se eu não me engano, é de 83. A Linguagem e seu Funcionamento. É um dos livros, um dos primeiros livros de Annie Orlandi. Ela tem um artigo, né? Ela tem um artigo em que ela vai mostrar exatamente o uso, por exemplo, das estruturas sintáticas da passiva na década de 60 aqui no Brasil. Não é interessante? Interessante. Estruturas passivas. E tem mais, algumas delas sem o sujeito passivo. Ora, essa é uma questão de sintaxe aliada a uma questão de leitura e de compreensão, né, da história. Uhum. Né? E eu escolhi aqui um outro, depois, se der tempo, eu ainda vou, não sei quanto tempo nós temos, né, Júlia? Porque eu me alongo tanto, gente. Mas a conversa, eu sou suspeita para falar. A conversa tão boa, são tantos insights, tantas reflexões. Deixe-me só colocar aqui. Não, acho que não temos mais. Não temos nenhuma outra questão aqui, não. Pode continuar, professora, desculpa. Eu queria citar uma outra que eu também postei no meu Instagram. Só estou pegando coisa aqui do meu Instagram. Pode. Do meu Instagram. Eu acho que todos vocês viram esse post, que é assim: tu te tornas eternamente responsável pelo genocida que eleges. Essa daqui. Não sei se todos estão... Dá para ver? Dá. Assim. Tá? Então, veja só. Esse é um texto interessante para se trabalhar a questão de leitura, inclusive pela a possibilidade do trabalho com a intertextualidade. Sim. Não é? Isso. Há uma intertextualidade aqui brilhante, inclusive porque no livro O Pequeno Príncipe, essa é a fala da raposa, realmente. Exato. Né? É a raposa que diz isso. Né? E há várias intertextualidades. É que, se por um lado,
Esse post brinca com a intertextualidade do Pequeno Príncipe, em que lá a raposa mostra a importância de cativar o outro, de fazer com que realmente, e de se tornar responsável pelo outro que cativa, etc., né? Toda aquela história que está lá no Pequeno Príncipe. Por outro lado, nós temos outras questões também aqui no Brasil em relação à raposa. O que significa raposa? Não é? Então, é um texto muito interessante para você trabalhar a partir do verbal e do não verbal, você trabalhar com vários aspectos da intertextualidade, né? Ora, eu estou trazendo essa questão aqui, por quê? Porque a intertextualidade é um dos aspectos, inclusive, que está lá, por exemplo, Júlia, no caso do Enem, é uma das habilidades exigidas pelo Enem, é o reconhecimento da intertextualidade, né? E de como ela é utilizada na argumentação dos textos. E se o aluno não tem esse conhecimento prévio, né, ele não vai fazer não vai reconhecer, né, nem vai compreender esse determinado texto ou determinado enunciado. Exatamente, né? Então, uma questão que, por exemplo, mostra a importância de que ensinar a ler é ensinar a ler em diferentes fases. Então, como é que eu faço com que meu aluno perceba determinadas inferências, sabe? Como é que eu trabalho, né? Eu utilizo como professora determinadas estratégias para fazer com que meu aluno perceba o raciocínio argumentativo de determinado texto que embasa determinado ponto de vista que é defendido pelo autor do texto ou pelo veículo, né? Que traz aquele texto e assim por diante. E como é que determinadas estratégias elas precisam ser trabalhadas diferentemente, né? E múltiplas e diversas em função dos diferentes gêneros, não é? Exato. Porque, por exemplo, no caso de uma piada, ou você percebe o implícito ou não tem graça nenhuma. Não é? Exato. A piada, ela brinca o tempo todo com os implícitos. Ou então você não vai achar graça, e o objetivo da piada é achar graça, não tem outro objetivo, não. A piada é feita para fazer rir. Agora, se você não percebe o implícito dela, você não vai achar graça nenhuma. E não adianta explicar, ok? Perde toda a graça. Por favor. Aliás, quando você quer dizer que você é um mau contador de piadas, ele não precisa explicar, pelo amor de Deus. Exato. Exatamente. Bom, eu teria só mais um outro exemplo para dar aqui, mas eu vou deixar para se der tempo, que é mais com um texto aqui literário. Agora, eu queria ver a questão que Patrícia colocou, que eu acho tão importante, né? Vou repetir a pergunta. Como trabalhar a competência literária com os estudantes da escola pública no contexto remoto? Olha, eu vi um trabalho, eu vou começar assim, eu não tenho muita... Eu tenho acompanhado um trabalho, Patrícia, que eu acho que é um trabalho muito bonito, tenho acompanhado, no semestre passado eu acompanhei mais, esse menos, um trabalho que está sendo desenvolvido aqui na UFPB pela professora Daniela Segabinazzi. Se Patrícia conhece, né? Mas Daniela tem desenvolvido um trabalho muito interessante na extensão com alunos de escolas públicas. E, nesse período da pandemia, esse semestre eu ainda não acompanhei muito, não tive ainda tempo, né? Mas, no ano passado, o que ela estava desenvolvendo com os alunos era algo muito interessante. Por exemplo, um dos alunos bolsistas dela contava uma história, contava não, lia um livro, os alunos tinham acesso a esse livro, a essa leitura, né? Às vezes por WhatsApp, eles criaram várias formas, né? Tem o Instagram, né, do projeto,
tem o WhatsApp, e tinha outras, eu não sei se eles têm também Face, não sei. Eu acompanhei pelo Instagram, foi assim que eu acompanhei. E aí, no final, ele fazia provocações bem gerais. E os alunos, por sua vez, gravavam mensagem e mandavam para eles, como resposta àquelas provocações. Essa foi uma das que eu vi. Outras, tinha algumas histórias que eles liam para alunos do ensino fundamental, viu? Essa experiência foi com alunos do ensino fundamental. Outras histórias que eu vi, a própria história já permitia que eles, por exemplo, criassem outros finais e encaminhassem. Sabe? E depois eu fiquei sabendo que os alunos do ensino fundamental também começaram a gravar histórias e mandar para eles. Então, eu acho que é possível, mas eu acho que o grande empecilho que a gente tem, sabe, para o desenvolvimento da competência literária num momento como esse, é exatamente o fato de que, na escola pública, nem todos os alunos têm acesso à internet. Eu acho que esse é o grande empecilho. Porque se os alunos realmente tivessem acesso, sabe, e se eles pudessem, há possibilidades diversas, tanto do ponto de vista da leitura, quanto da produção, da criação literária e assim por diante. Há possibilidades, e, inclusive, há diversos programas que ajudam também a fazer isso. Desde os programinhas simples para você gravar a história e depois editar, né? Até outros programas interativos, né? Sabe? Outros programas interativos. Esses dias eu estava conversando com um professor de arte, né, aqui do município de... Essa cidade que fica aqui entre João Pessoa e Campina Grande. Lagoa Seca? Não, é aqui na BR mesmo. Pessoa de uma cidadezinha aqui, né? E ele está utilizando um daqueles programas interativos, em que ele vai produzindo as coisas, os alunos vão também produzindo e eles vão interagindo. Sabe? Ele fez um trabalho muito interessante com os alunos sobre a questão da pandemia, né? A questão de proteção, da necessidade ainda da proteção, do distanciamento. Outro período ele fez... Então, ele está trabalhando um pouco assim. Então, o que eu vejo é que esse tipo de programa também permitiria, como ele está trabalhando com arte, ele está trabalhando com a pintura, com o desenho, ele está utilizando vários recursos da arte de uma forma mais geral. Sabe? Está trabalhando, inclusive, com a produção de pequenos vídeos como é que a gente diz? De locução. Sim, podcasts, né? Exatamente, um podcast. Então, há várias possibilidades, sabe? Tem umas professoras que estão gravando histórias para as crianças, estão encaminhando, sabe? Algumas, inclusive, com recursos mais simples, mas elas estão fazendo isso na própria casa, faz essas gravações, usam recursos de contação de história. Então, eu acho que há algumas possibilidades. Agora, mais uma vez, eu acho que o entrave a questão do acesso à internet. É o acesso à internet. Né? Enfim. Isso. E se eu respondo, Patrícia, eu acho assim que se você quiser contar a sua história e o seu trabalho, é interessante. Exato. Então, não vejo mais nenhuma pergunta. Não sei se a Patrícia ainda está... ela está aqui ainda. Obrigada, professora. A senhora apontou alguns caminhos. E eu acho que a questão dos podcasts é uma tendência também. E a gente volta muito à questão da oralidade, assim. E aí a possibilidade tanto do professor como com o aluno fazer aquela entrevista a essa possibilidade. Eu estou usando esse mecanismo, esses recursos também, e eu estou entrando também nessa área também, e eu estou gostando. É muito interessante, é gostoso também de fazer, é simples, tem alguns aplicativos, é só baixar, e se o aluno tiver acesso, ele baixa no seu celular, e dá para fazer
tanto o professor com os alunos entre si. Então, também um recurso bem interessante também, é uma possibilidade. A gente poderia até pensar também, viu, professora? A gente fazer também, fazer entrevista com outros professores e também o alcance. O consumo de podcasts hoje é bem maior, sabia? É um consumo bem interessante, grande, né? consumo grande. Pois é, e do ponto de vista da utilização, por exemplo, para contação de história, eu acho que o podcast funciona muito bem. Mais do que para a leitura, né, que talvez ela exija essa visualização do ponto de vista da aprendizagem, da aquisição, né? Mas a contação de história é fantástica. E os recursos que alguns professores estão usando são muito bons, porque são recursos, por exemplo, que me lembra muito a questão do rádio, certo? Então, o professor está, de repente, ele está contando uma história, então, o barulho, o som das águas, o som do trovão, o som do relâmpago, e aí ele vai criando recursos, da mesma forma que o aluno também pode ser incentivado a criar esses recursos sonoros, entendeu? Para que ele também possa gravar as suas histórias. É interessante, é uma possibilidade. Pois é, e essa competência literária, só voltando um pouco ainda mais, ela pode ser desenvolvida, se houver a possibilidade, inclusive a criança com a família, né? Pedir ao pai para contar uma história, à mãe para contar uma história, e depois ele tentar editar, né? Ou então mandar, e o professor editar e mandar de volta para ver como ficou, não é? Para ver a diferença entre a história editada e a história não editada. Até mesmo porque aí envolve também o próprio domínio das mídias, né? Sim. E não podemos subestimar esses alunos. Eles sabem muito mais do que são da geração, né? São da geração aí. São nativos, né? Nativos digitais. Então, tem todo esse domínio. Os meus sobrinhos, 11 e 10 anos, dominam mais do que nunca, então não temos que subestimá-los, não. Eles sabem sim. Professora, e por hoje é só? Tem mais algo para falar, comentar? Não, eu acho que só, assim, eu queria só mais, eu tinha pensado em mostrar aqui só algumas questões da leitura literária para a criança, mas aí eu dependeria também de ficar assim, muito mostrando, e talvez não seja muito funcional, entendeu? Mas, assim, como é interessante você pensar que o trabalho, principalmente nas séries iniciais, com a literatura, né, com o texto literário, ele pode ajudar não apenas a entrar nesse universo, né, da escrita, mas, ao mesmo tempo, ir abrindo, né, caminho para a formação desse leitor literário. Né? Isso. Ela atua nos dois polos. Né? Agora, o que você não pode fazer com que o texto literário seja só pretexto para a aquisição de um conteúdo gramatical, né? Não muito, né? De um texto de Regina Zilberman, não sei se é Regina Zilberman ou é Lajolo, em que ela vai mostrar exatamente o que significa você pegar um poema maravilhoso, levar para a sala de aula para os alunos circularem as consoantes, né? E sublinharem as vogais, né? Aí é terrível. Aí é acabar com o texto literário. Acaba com o texto literário. É um desrespeito, fazer como também, podemos pensar dessa forma, um desrespeito. É um desrespeito com o autor. Né? Então, mais uma vez, só quero agradecer, né, pelas reflexões, quero agradecer também pelos participantes. Não sei se alguém ainda quer fazer alguma colocação, deixar algum comentário. Estamos à disposição. Estamos à disposição. E também dizer aqui que vocês se inscrevam, né? Não gosto de fazer isso, mas façam isso, se inscrevam, porque os nossos encontros são quinzenais, né? Paramos um pouquinho por questões de saúde, tanto pela parte da minha família, da minha professora, mas estamos voltando, retomando aí
as nossas leituras e as nossas temáticas. Então, aqui, no próximo, não sei se vai dar tudo certo, daqui a 15 dias, né? Estaremos aqui novamente. Estaremos aqui novamente. Seguindo na mesma linha, pensando na questão literária, na questão da leitura, e aí trabalhando essas temáticas. E vamos também puxar o pessoal, né, do grupo de pesquisa também. Isso. Vamos ver se a gente consegue trazer, pelo menos, puxar o Tiago, puxar a Raquel, né? Edna, Laureia, Laureia, Mônica. Lívia, né? Lívia, Mônica. Para participar também e contribuir. Né? Eu acho que é importante. Professora, muito obrigada. Obrigada a todos pela participação. E quero deixar aqui mais uma vez o meu abraço e prazer de estar aqui dialogando e conversando, discutindo e refletindo a essas questões tão importantes e atuais. Quer deixar alguma... Faça suas considerações finais. Não, é só agradecer, né? Dizer que foi um prazer ficar aqui, né? Conversando, né? Já quase 1h30, né? Que a gente está aqui. Exato. Né? Eu estou olhando aqui, olhei agora que é a hora que eu vim. Mas, enfim, e hoje eu pensei assim, só mais em questões simples, né? Sem aprofundar muito, mas trazer assim, mais para reflexão, para a gente pensar um pouco, até mesmo no papel nosso hoje, nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade da escola, né? O que fazer, como a Patrícia bem colocou, eu diria não só na questão do letramento literário, mas na questão da leitura como um todo, da escola mesmo, do conhecimento, da aquisição. Nós estamos numa situação muito difícil, né? A escola praticamente, se nós formos pensar na escola pública, nós temos quase 2 anos, né, de perda mesmo, né? Perda. Porque a gente não pode esquecer, né, que a escola pública ela funciona como um espaço único para os alunos, sabe? Para alunos que não têm em casa, por exemplo, o apoio que tem outras crianças da classe média, né? A gente tem que pensar nessas histórias. Então, eu acho que nós vamos sair mais empobrecidos também dessa pandemia, do ponto de vista educacional, não apenas do ponto de vista econômico, né? Mas nós vamos sair muito pobres do ponto de vista educacional, com mais problemas ainda do que nós já tínhamos em relação às questões de conhecimento, né? Infelizmente. Mas eu acho que as questões que eu pontuei hoje aqui têm a ver com isso, de mostrar assim, a importância da escola na vida das pessoas, né? A importância do conhecimento. E esse foi um prazer, né, estar aqui com você. Igualmente. Então, é isso. A professora Patrícia agradeceu e escreveu uma excelente live. A Mônica também agradeceu a oportunidade de ouvi-la novamente. Então, é isso, colegas e amigos. Um abraço para todos. Tenham uma boa noite. E até a próxima, né? Até o próximo dia. Até mais, professora. Exatamente. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Um abraço para vocês.